Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre propostas de trabalho e ensino de filosofia, especificidade das habilidades, eixos temáticos históricos e transversalidade do Sérgio Hadas. Mais precisamente, chave tônica, o desafio de uma comparação, um exemplo de comentário, orientações, fins didáticos do exemplo de comentário, SDP, ensino de filosofia, currículo, presépio ou por mapeamento de conceitos universais. É isso aí, vamos lá, acompanhem. Um exercício proveitoso é comparar o conto em pauta com o mito da caverna, início do livro 7 de A República de Platão. Pode-se pedir que os alunos estabeleçam algumas semelhanças e algumas relações de convergência ou divergência entre os dois textos. Para tanto, será necessário ler ou reler o texto de Platão com a atenção necessária. O professor ou a professora poderá organizar uma forma de jogral ou leitura dramática no sentido de se dar lugar à força dramática desse famoso texto. Na condução desse trâmite, sugerimos que seja colocada à disposição dos alunos uma tradução bem elaborada. Na análise do texto, o professor ou a professora cuidará, em primeiro lugar, de garantir o espaço para a curiosidade, a imaginação e a ousadia do pensamento de cada aluno. Capacidades que requerem, contudo, o exercício da dedicação, do esforço e mesmo da insistência na leitura para renderem seus melhores frutos. Trata-se de início de enxergar quaisquer semelhanças e diferenças entre os dois textos, registrando-as detalhadamente e, em seguida, analisando-as com atenção. O professor ou a professora conduzirá essa etapa de análise individual e depois coletiva do texto de Platão voltado para a comparação com Guimarães Rosa, de forma que julgar mais adequada. Um exemplo de comentário. O conto As Margens da Alegria foi analisado pela professora Fátima Aparecida Chaguri de Oliveira. Fundamentamo-nos a seguir em sua dissertação para sugerir e comentar como ele poderia ser em sala de aula. Narrado em terceira pessoa, o conto desdobra-se em 5 movimentos que alternam ciclos de alegria e tristeza, deslumbramento e depressão, estabelecendo um rito de iniciação, uma cerimônia de preparação para a vida de um menino, como é chamado o protagonista. Os movimentos são os seguintes. O primeiro movimento. O menino sai para uma viagem a bordo de um pequeno avião com o tio, a tia e o piloto. A viagem planejada no Feliz e vai levá-los a uma grande cidade em construção no Planalto. O sonho de viajar do menino se concretiza, os tios tomam conta dele justinamente, neologismo que revela o arrobo rusiano em construir pela linguagem o universo das reais experiências do menino. Alegre de se rir para si, ele fremia no contentamento de seguir tão confortável e tão veloz em direção ao não sabido, ao imenso mundo e a si mesmo, espaços em branco a serem conhecidos. Já não era um menino, era o menino. O narrador testa o encantamento de uma linguagem infantil marinhada de diminutivos que aderem ao personagem menino, de tal maneira que o leitor é levado a nele mergulhar, e assim os 3 meninos, o narrador, o personagem e o leitor, vêm-se envolvidos na viagem. Esse envolvimento revela-se também pelo emprego do discurso indireto, livre pelo narrador, de modo a desvendar ao leitor o mundo interior de seu personagem eleito. Ao vislumbrar do avião o mundo lá embaixo, abre-se o discurso para a fala do personagem. Se homens, meninos, cavalos e bois, assim insetos. Segundo movimento, já na cidade amplia-se a relação do menino com o mundo. A descrição do espaço narrada pela perspectiva do menino é mágica e revela o seu epifânico encontro das maravilhas. O menino via, vislumbrava em pleonasmos enfáticos do encantamento do olhar. Mais uma vez, a delicadeza do narrador dá lugar ao personagem na sua fala. Dali podiam sair índios, onça, leão, lobos, caçadores. O artigo A sugere que o menino se referia a uma onça na memória dele, talvez de alguma história que lhe fora contada e que ele finalmente fosse ver. Na riqueza linguística com que Guimarães constrói sua história, fica patente o caráter essencialmente literário do texto. No entanto, passo adiante, pode-se em seguida relacionar o texto com o substrato filosófico por meio de alguns elementos semelhantes do mito da caverna de Platão, notadamente no que se refere à sua teoria do conhecimento. Ainda num jogo linguístico delicado, é narrada a emoção do menino, o alumbramento que ocorre quando viu um peru em sua grandeza tonitruante. Do batismo de alegria se erguem exclamações a revelar sua surpresa, seu encontro na terra, mundo sensível, com algo que pudesse no menino fazê-lo transcender pela beleza. Senhor, belo, belo! Por analogia, pode-se dizer que a experiência de vislumbrar no mundo sensível, um mundo inteligível, estava ali. É coisa de calor, um transbordamento. O ideal inteligível de beleza estava delineado e irá evocar saudades guardadas às devidas proporções, como o prisioneiro que sai da caverna de Platão e vê a luz. Assim também o menino soube da luz, a luz e o longa, longa, longa nuvem.
E também como prisioneiro encanta-se com a dialética ascendente e descendente de Platão, o menino se encantou, viu a realidade, soube. E assim, como o prisioneiro precisou voltar à caverna, o menino só bisviu o Peru. Chamaram-no para fora desse espaço interno para um passeio. Orientações, fins didáticos do exemplo de comentário. O propósito do exemplo de comentário é revelar que no de Rosa estão dispostos índices poéticos, metafóricos, linguísticos e filosóficos, dentre os quais somente alguns são apontados na ciência. Tem o professor presente que, sem a pretensão de esgotar uma análise sobre a obra tão rica como a de Guimarães Rosa, desejamos apenas indicar como apelos linguísticos se revelam em leituras literárias e filosóficas e que, ao percebê-los com os alunos, podemos ajudar a estabelecer relações entre os dois registros. Outro intuito também é sugerir uma aproximação entre os professores de filosofia e de literatura no ensino médio, com vista à realização de trabalhos conjuntos que possam alargar as possibilidades de registros fundamentais para ampliação de seus horizontes culturais. Mas é muito fraco esse encontro aqui desse livro com a literatura, né? Eu protesto, tá? Osso de ler essa bosta aqui. Então, algumas partes eu já li esse livro, algumas partes bem interessantes, mas quando ele começa a tratar dos filósofos. Porque esse encontro com a literatura parece como um desencontro. É um desencontro, não consegue casar. Agora você pegar a literatura e ir mostrando em que pontos ela vai casando ali com a filosofia. Uma vez eu fiz isso com o professor de literatura com o qual eu trabalhava, nós demos um famoso aulão. Nesse aulão nós pegamos um texto do Papéis Avulsos, do Machado de Assis, onde ele tem um conto onde ele recebe o Alcibiades, o espírito de Alcibiades, né, numa sátira do espiritismo. E ali dá para você pegar muita coisa da filosofia, em especial da filosofia platônica, e fazer esse diálogo, né, com o texto. Agora aqui ele tá fazendo, cara, um samba do crioulo doido, que não tá dando pra entender porra nenhuma. Não tô entendendo merda nenhuma, mas vamos continuar nessa bosta aqui, né? Sérgio Hadas foi muito infeliz. Pegou também uma professora aqui, viajando na maionese total. Para mim, é viagem na maionese total isso aqui. Terceiro movimento. Este se inicia dando continuidade à alegria do menino. É muito interessante essa questão do menino aqui, mas, cara, o que tem a ver com a caverna de Platão, o mito da caverna de Platão, a alegoria da caverna de Platão? Não tem nada a ver. Dá para estabelecer um paralelo, mas um texto um pouco melhor, né? Porque esse texto aqui tá ruim demais. Tô começando a pegar aqui o que ele tá querendo dizer, porque eu tô tentando, fazendo um esforço aqui para poder... O fato do menino sair de casa é o sujeito saindo da caverna ali, né? Para passear, né? Desde o jipe, seus olhos encantados, aqui é revelado ao leitor por descrições adjetivas e abundantes. O menino está extasiado com as mil flores, frutos e animais. Tudo lhe trazia aumentos de amor. De volta a casa, a moça pensando no peru. Pensa nesse peru, rapaz. Só penso em piroca. Para não gastar o quente daquela lembrança. Eis que o peru já tinha se convertido em ideia e o menino já o conhecia. E em sua memória ficava no perfeito puro castelos de armados. Aí o mundo da inteligência, né? O mundo inteligível. Quando saiu, no entanto, para o terreiro, viu só umas penas restos no chão. Na balança infidelíssima em que nada medeia, o menino experimenta os limites do mundo sensível e efêmero. Nada é eternidade, tudo passa. Como dizia Heráclito, planta rei, tudo escorre, nada permanece. O menino recebia 1 miligrama de morte e sobreveio-lhe a amargura. O menino foi levado para conhecer o lago, lugar de lazer da futura cidade. Ele não consegue mais ver a beleza, pelo contrário, ainda na perspectiva do menino, o narrador apresenta uma descrição que revela aquele doer que põe e punge de dó, desgosto e desengano, um cansaço próprio da depressão. Contaminava o olhar do menino na circuntristeza. E depois a morte das árvores amplia sua dor. O menino aprende a lição da efemeridade que estabelece o conflito. Eis no conto o processo dialético. Por analogia, quando o prisioneiro da caverna de Platão vê a luz e precisa voltar à caverna, nasce o processo dialético descendente, que exige uma adaptação da visão do filósofo. Trata-se da teoria dos contrários que se harmonizam na superação e fazem depois um movimento infindável de ascensão e nunca param, como também diz o banquete. Acima do ilusório, mundo sensível é o mundo das ideias gerais, das essências imutáveis, que o homem atinge pela contemplação e pela depuração dos sentidos. E no cume da hierarquia dessas ideias está o supremo bem, que também é a suprema beleza.
Então, SDP, ensino de filosofia, currículo presépio ou por mapeamento de conceitos universais. Ronay Pires da Rocha, professor no Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, dedica-se a pesquisa e atividades vinculadas ao ensino de filosofia desde 1992. Em 2008, por meio da editora Voz Petrópolis, publicou a obra Ensino de Filosofia e Currículo, no tópico Por uma Transversalidade Pedestre. O autor oferece alguns exemplos para mostrar a ocorrência de conceitos e temas filosóficos nas disciplinas escolares que podem ser trabalhados pelo professor de filosofia, ao ilustrar situações típicas de transdisciplinaridade no sentido preciso de que certos conceitos fundamentais tematizados pela filosofia são de uso corrente nas demais disciplinas. Ressalta que esses conceitos não são obrigatoriamente tratados nelas. É o caso do conceito de infinito nas aulas de matemática e física, onde o sentido matemático, o sentido da expressão, nem sempre é relacionado junto aos alunos com outros sentidos cotidianos, o infinito, o áperon do Anaximander, né? O autor também fornece o exemplo do conceito de número, Pitágoras, os pitagóricos, onde os alunos poderiam ficar intrigados com essa aparente desconexão entre a abstração dos números, referida pelo professor de matemática, e a abstração dos substantivos, referidos pelo professor de língua portuguesa. A substantivo vem de substância, né? A substância, que são duas, segundo o dualismo cartesiano, a substância única, o monismo do Spinoza. Aparentemente desligada dos numerais, considerados como uma classe à parte na morfologia. Nas aulas de biologia, química e física, os professores falam sobre certas relações de causalidade, causa e efeito, né? Mas não é esclarecido para os alunos que esse conceito pode ser usado em muitos sentidos como distinguido por Aristóteles. Após elucidar esses exemplos e usando-os como argumentos, Ronay Pires da Rocha defende uma proposta de mapeamento de conceitos transversais como base para a elaboração de um currículo para a filosofia no ensino médio e em suas palavras, essa apresentação de alguns exemplos de uma forma de ver a presença da filosofia no currículo escolar poderia ser longamente continuada. Isso depende apenas de um trabalho de mapeamento de conceitos semelhantes a esse que mostrei, que podem ser encontrados em todas as disciplinas e atividades escolares. A lista decorrente constituiria o ponto de partida de uma nova forma de ver o currículo de filosofia para o ensino médio. Para se compreender a relevância disso, bastaria ter presentes os dramas intelectuais que os adolescentes elaboram em torno de noções como as de convenção e assemelhados, natural, artificial, cultural, arbitrário, regras. Um mapeamento desse tipo mostraria que em torno do conceito de representação surgem os mais variados problemas em todas as disciplinas, desde os mapas da geografia, com seus aspectos geopolíticos, mas também aqueles que se conectam com os conceitos de projeção, até os usos propriamente políticos do conceito. Em torno do conceito de abstração, que é central em muitas áreas, mas penso aqui no caso da matemática. Existe uma complexa rede conceitual, generalização, explicação, sistematização, testabilidade, compreensão, visualização. O professor de filosofia, por sua formação, seria capaz de mostrar algo surpreendente entre a disciplina de matemática e de língua portuguesa. Existem muito mais coisas em comum do que nunca sonhou o curriculista distraído, vai dizer ele. O aspecto mais interessante desse possível mapeamento de conceitos transversais é que, ao cabo do levantamento de uma tal lista, descobrimos que estamos às voltas com conceitos da filosofia que são igualmente fundamentais nas demais disciplinas, e com isso não nos afastamos do chão da filosofia. Digo isso porque, em algumas ocasiões nas quais expus essas ideias, algumas pessoas objetaram que tal concepção de ensino de filosofia para o nível médio poderia roubar a especificidade da mesma, pois isso representaria uma espécie de subserviência diante das demais disciplinas, que continuariam dando as cartas no ensino médio. Retomo aqui a metáfora do currículo como um presépio e recordo um princípio da mereologia. Se o ensino de filosofia no nível médio se resume ao acréscimo de uma disciplina no currículo, perdemos o jogo antes de entrar em campo. A filosofia, por sua natureza e história, pode naturalmente vir a ser um momento curricular de percepção da unidade, da complexidade e da riqueza do espírito humano. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e vai dar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados nos vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies. E até a próxima.